O Toy gostou do Rodrigo. Pura carisma. Puro carisma. Que nome é esse, né? Toy Veiga. Será que é um nome mesmo? Será que ele é um poodle? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema que mais hesita em matar alguém de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o André Barcelos, Oi. o Vitor Viana. Olá. E o Luciano Chossar. Boa noite. Hoje nós não temos convidado especial, então não vou falar o nome de ninguém errado. E nós vamos conversar sobre o filme mais recente do taiwanês Hou Hsiao-hsien, A Assassina. É o primeiro filme que ele faz em quê? 8, 7 anos? É? O último foi... Por aí, eu acho que é de 2007, o Viagem do Balão Vermelho, não sei. Acho que é. E por aí. parece... Deve ter ficado deprimido depois de fazer um filme na França, então. Pode ser isso. Né? Ele era um diretor bastante proeminente de Taiwan e do Oriente em geral. A crítica ama ele. E esse é o primeiro filme histórico wuxia que ele fez. Se passa no século 8, 9, alguma coisa assim. Ele é sobre essa personagem chamada Yin Yang, que ela... No começo do filme... O começo do filme é preto e branco, assim, e depois fica colorido. Mas, enfim. Pera aí que eu quero me arrumar, porque eu quero ver o Thiago fazer essa sinopse. Fazer a sinopse desse. Vai ser Só uma divertido. coisa, tá dando uns... Não, é normal. Tá. Não te metes. Ok. A Yin Yang, ela tá com essa mulher que é uma princesa monge, que você logo descobre que ela treinou ela pra ser uma assassina. Ela manda... No meio da cena, ela manda ela assassinar um cara no cavalo, ela vai lá, mata fodamente e tal. Depois ela manda ela matar um governante e tal, só que o cara tá com o filho dela e a Yin Yang não mata ele. Meio que como... Ela não quer matar na frente do filho, assim. Meio que como querendo dar uma lição pra ela, essa princesa monge ordena ela matar um governante de um reino chamado Weibo, que chama Qian. Que é o primo dela. Que é primo dela, e quando eles eram muito jovens, eles eram prometidos a casamento. Ele é Yin Yang, pra ficar claro. Ele é Yin Yang. E você logo percebe que a Yin Yang tem uma relação... Teve uma relação com ele, porque ela acaba retornando para esse reino de onde ela era, para o Weibo, onde está acontecendo uma tensão entre o Weibo e a corte, que é tipo... O Weibo tá crescendo demais, é como se eles pudessem se separar, né? E a monja, quando manda matar, diz que também isso é um dos motivos, assim, né? Que isso vai criar um problema maior no futuro. Então a... Eu acho que sim, né? E aí é um pouco cortar o mal pela raiz, assim, tipo, não vamos deixar esse problema acontecer, assim, enquanto... Enfim, a Yin Yang volta pra Weibo e contra os pais ou a família dela lá. Os personagens não ficam muito claros quais são as relações que eles têm, mas, assim, ela tem alguns encontros em que ela meio que luta com o Chiang, mas ela ainda não mata ele, meio que ela tá tentando avisar ele da presença dela. No meio disso rola um esquema em que um dos conselheiros, que é parte da família deles, meio que insulta o Tian, porque ele discorda da política dele, assim, numa reunião. Da política separatista, assim. E aí o Tian exila ele e o pai, o que a gente acredita ser o pai da Yin Yang, escolta ele pro exílio. E eles são atacados por alguém que a gente não sabe quem é. E a Yin Yang salva eles. E isso é, tipo, uma boa parte do filme. E não tem muita ainda relação com ela ainda matar o Tian. Nossa. Eu nem sabia que isso acontecia. Sim. Na parte... Na corte do Tian, não uma corte, mas a corte do Tian, você também descobre que... Vê que ele tem uma esposa, mas ele também tem uma concubina. A concubina meio que
usa sangue de galinha pra disfarçar que ela não está grávida. E aí a esposa, a rainha ou a governanta, a esposa do Chiang, descobre que ela tá grávida e um mago meio que manda assassinar ela com uma magia negra, com umas fumaças e tal. E nisso a Yin Yang chega na hora e salva ela e tal. E é isso. Aí surge uma ocasião em que a Yin Yang pode matar o Chiang, mas ela não mata. Que é justamente quando o Chiang vai resgatar a concubina grávida passando pela magia negra. Sim. E aí ela não mata o Chiang e ela vai prestar contas pra princesa monja. Sim. Falando que não matou o Chiang porque o Chiang tem filhos muito pequenos ainda. Sim. E que causaria uma instabilidade muito grande em Weibo se ele fosse morto agora. Ele tem que ser morto quando os filhos dele forem mais velhos pra poderem ainda governar o lugar. E aí ela vai, encontra o pai dela, que tava ferido ainda de ter escotado o cara e ser atacado, e eles vão embora. Foi bem difícil fazer a sinopse. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar, porque o filme não é fácil de entender. O filme é bem cifrado. Ele não mastiga pra gente quem que são os personagens e quais que são as relações entre os personagens. Ele tem pouquíssimas falas, tem coisas que você entende pela linguagem corporal das pessoas. Quando eu falei que esse conselheiro discorda da política deles, ele fala as coisas, só que o Chiang, ele não fala nada pra discordar. Ele só levanta e parece bravo, assim, e dá uma pampa do cara que falou isso, e ele tá, tipo, com uma cara de velório, assim. Tipo... essa é toda a informação que você tem sobre... Tem um conflito acontecendo aí, sabe? Sim. Justamente, ele não mastiga nada. A gente deduz muito do que tá acontecendo. E tem um agravante de que é um filme oriental, a gente tem uma dificuldade de discernir os rostos orientais, e aí não a tem gente fez também muita confusão. Eu tive que ver o filme 2 vezes pra poder entender algumas coisas melhor, assim, porque eu confundi vários personagens na minha primeira E além disso tem vez. tipo irmãos gêmeos aí, ainda que a gente foi descobrir agora. Assim. Tem um dado que... Segundo a Wikipédia, né? Que a princesa monge e a mãe do Chiang, que tem um papel... Não, só eles mencionam, elas eram gêmeas, assim, mas... Assim, pra gente começar a discutir, eu acho que um primeiro ponto bom pra se levantar é o que esse filme parece ser. Ele parece ser o encontro entre o gênero wuxia e o cinema do Hu Shaoxian, que são duas coisas que a gente não tem tanta familiaridade, mas que seria bom pelo menos levantar pra ver qual que é o terreno que a gente tá pisando, assim. O gênero wuxia, ele é o gênero meio que de artes marciais, assim. Histórico. É um gênero medieval. Que ele era literário já, assim. É um gênero histórico no sentido forte da palavra de que são escritos que existem desde a, sei lá, Idade Média da China e que existem até hoje, que daí foram transplantados para o cinema também e fizeram muito sucesso no cinema chinês. Tem em especial uma produtora que é a Shaw Brothers, que ficou marcada como a que faz os filmes wuxia, assim. E que também é muito marcado por lutas de espada e artes marciais e um pouco de ação. Vou chegar aí. Sim. Vale lembrar também, antes disso, que o gênero wuxia foi mundialmente reconhecido a partir dos anos 2000, quando Hollywood começou a fazer uns filmes em coprodução com filmes chineses. Que daí, o Tigre e o Dragão, O Herói, o Clã das Adagas Voadoras. Então, virou uma coisa mundial, assim. Sim. E aí, o que a gente vê do choque entre o cinema do Hu Shaoxian e o gênero wuxia? O Hu Shaoxian faz um cinema, geralmente, ele é um encenador meio... Eu não vou dizer clássico, mas tem uma presença grave, assim, né? Ele usa muito plano sequência, tem uma sensação de presença nas cenas. A gente fica acompanhando por muitos minutos uma cena se desenrolar em planos longos. Assim, não é todo filme dele que é assim, mas isso seria uma marca dele. Tem um pouco disso nesse filme. E aí, o que é um cara desse tipo fazendo um filme wuxia, assim? Pra mim, é quase que ele fazer um anti-wuxia, na verdade. Porque o grande destaque dos filmes wuxia são as coreografias de arte marcial, ser um filme de ação. E as cenas de ação nesse filme são quase que protocolares. Elas duram muito pouco e elas são
muito rápidas e dispensadas, assim. Elas são meio... Não sei, elas não impressionam necessariamente, assim, né? Elas são interessantes, elas são legais, mas elas são curtas e esparsas. Elas são sugestivas, assim, no máximo, né? Sim. Tanto que você não vê uma gota de sangue no filme inteiro, né? A assassina, apesar dela ser assassina, título do filme, ela mata o cara no começo e não mata mais ninguém, né? Tem lutas assim que não terminam com ninguém morrendo, aparentemente, ou ninguém sendo ferido. Eles param de lutar, você não sabe bem por quê. Sim. Né? E a assassina, se a gente pensar, é a personagem que decide não matar no final, né? É o que ela faz no começo e no final, assim. Então tem um pouco a ver, eu acho que talvez com essa abordagem diferente que o Hu Shaoxian tá fazendo do gênero mesmo, né? Assim. E talvez até com o que pode ser essa assassina, assim, no sentido de... É quem tem a sabedoria de saber quando que se tem que matar também, né? Não é só quem mata por matar, é tipo... Sim. Mas isso fica em discussão na narrativa do filme, né? Porque a monja despreza, de certa maneira, essa atitude da Yin Yang. Acho que a ideia que você aprende do ensinamento da monja é que você é uma assassina profissional. Você tem que aprender que não importa quem, mas quando alguém manda você matar, você mata. E ela chega... No começo ela fala, se a pessoa tá com alguém que ela ama, na hora de você matar ela, você mata a primeira pessoa que ela ama e depois mata a pessoa. Sim. Ou seja, não há coração, não há humanidade no assassino. Mas aí é que tá... Enfim, o Hu Shaoxian não tá interessado em fazer cenas de luta. No que ele tá interessado, então? Porque, ao mesmo tempo, não existe uma psicologia da personagem, né? Assim, a gente tem bem vago. Muito pouco da Yin Yang, assim, né? Não tem uma história pregressa muito forte. Tem só esse conflito de ela ter que realizar uma ação e decidir não fazer essa ação, assim, né? Pois ela raramente não está impassível no filme. Tem um momento em que ela parece ter um pouco de desespero ou chorar, que é quando a mãe ou tia dela, a gente não entrou no consenso, conta pra ela a história dela, basicamente, e a história dos pais do Chiang, em que corta pra ela tá com o vestido na cara, assim, basicamente. Sim, Então... esse é o único momento que ela demonstra alguma emoção um pouco mais forte, assim, né? Então... Mas eu fiquei pensando também, né, sobre, tipo, o que esse filme quer, assim, de certa forma. Pensando sobre o gênero, essa relação que a gente estava falando, assim, pra mim me pareceu um pouco um filme de cinéfilo, assim, não sei se vocês sentem isso também, mas de tipo, sei lá, da mesma forma que, pensando na Nouvelle Vague, por exemplo, eles pegaram os gêneros clássicos do cinema, tipo filme noir, sei lá, western, e fizeram apropriações. Eu senti que esse filme tá interessado nisso também, assim, mas talvez tenha mais outras coisas que pra mim não ficaram exatamente claras, assim. Mas isso eu sinto que é importante, olhar pra esse gênero e pensar de uma maneira autoconsciente, assim, né? De não estar fazendo um filme de gênero de fato, mas sim se apropriar do gênero pra fazer uma coisa diferente, assim, né? Também acho. Eu não gostei muito desse filme. Achei ele muito intransponível pra mim. Mas tu não viu ele no cinema? Não, eu não vi. Assim, tendo esse dado, vocês três foram assistir ele no cinema, tava passando como que era? Mostra Panorama, aqui em Florianópolis, que inclusive um amigo nosso ajudou a organizar, André Zac, um abraço. Eu vi ele em casa e a primeira vez eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu tive que tirar um cochilo de 20 minutos no meio do filme porque eu não ia conseguir. E aí, mais tarde, eu reassisti o filme e aí eu consegui compreender um pouco. E a gente, aqui, antes da gente começar a gravar, a gente conversou um pouco para tentar... chegar num consenso do que acontece no filme. E lendo um pouco sobre esse filme, se fala muito sobre... a beleza dos planos e o peso deles e o como bem é pensado e como a atuação talvez é forte. E eu não consigo entrar nisso, sabe? Eu consigo ver uns planos bonitos, mas o conjunto não trabalha pra me conquistar no fim das contas. Mas eu acho que essa recepção entre cinema e vídeo faz bastante diferença, assim.
uma cena em que eu quase esqueci de mencionar na sinopse e que é a mais impressionante pra mim é a cena no final, quando a Yin Yang decide falar pra Princesa Monge que ela não vai matar, que eles estão, tipo, no topo de umas montanhas e tem uma névoa sinistra e conforme a cena vai se desenrolando, a névoa só vai aumentando, assim. Que, tipo, não é nem algo tecnicamente possível, pensado e planejado, mas é só uma... Você olha assim, a natureza quis fazer esse plano ficar legal. Será? Assim. Eu achei que era computação gráfica aquilo ali. Pode ser, mas... Mas consegue ter essa sensação. Consegue ter essa sensação de... Nossa. Eu não achei que era computação gráfica, porque a fumaça de computação gráfica que aparece na Magia Negra lá não convence, né? Mas eu acho que isso da presença da natureza é uma coisa, assim, é substancial no filme. Assim, Também. Sim. Eu acho que, pra mim, tem essa coisa, assim, da gente ficar confuso com a narrativa e daí o que esse filme quer, assim, né? Pra mim tem um pouco essa... É outra coisa, assim, a narrativa não interessa tanto. Daí tu contrapõe a esse tipo de leitura que tu vê, assim, correntemente, né? De como tem planos bonitos e tal, não sei o quê. Mas eu acho que muito do filme é isso, assim. Não sei se são planos bonitos só. Acho que dá pra falar sobre outras coisas. Pensar no filme por outros caminhos, mas... Acho que não é a narrativa o que mais importa, assim, também no filme. Eu acho que é outra coisa, assim. A gente tava vendo o filme aqui sem som, por exemplo, e tava comentando sobre como ele se sustenta visualmente, assim, como, sei lá, prende a atenção visualmente, assim. Sim. E eu acho que tem bastante isso, apesar de tu ter falado que o som é bastante importante, né? Sim, não, eu não acho importante, mas ele é interessante. Ele traz a natureza justamente através do som. Tem muito... Eles parecem que estão sempre em lugares abertos e tem sempre pássaros e árvores e vento. E em alguns momentos onde, sei lá, a cena não tem uma tensão, mas o som tem... Às vezes tem um batuque, tipo um tambor lento batendo o tempo todo, que é essa diegético, que não é uma música em si, é só esse negócio que talvez dá um peso maior em cenas em que eu talvez não estivesse tão investido. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que não é só uma questão de peso exatamente, mas pra mim o filme trabalha um pouco com essa disjunção que acaba virando uma conjunção, assim, de... Tu tem uma fragmentação da narrativa, tu não entende muito bem o que está acontecendo, mas tem uma continuidade ao mesmo tempo. Eu acho que o som trabalha nisso, por exemplo. Assim. Em muitas passagens de cena, a gente ouve o canto dos pássaros e parece que é a mesma captação de som, só que é uma cena de dia, é uma cena de noite, e tu tem uma continuidade, assim, né? Esse tambor também, ele bate de cena em cena, assim, né? Eu não sei, eu acho que o som trabalha por aí e, pra mim... Ele funciona um pouco dando uma continuidade pro filme, assim, eu tô me repetindo, na verdade. Esse negócio dele conseguir se comunicar bem através de poucos diálogos e poucas coisas, assim, ainda é relativo pra mim, sabe? Porque ele ainda consegue passar ideias da estrutura da história, assim. Essa primeira vez que eu vi, eu não entendi nada. Eu aprendi alguma coisa, sabe? Ainda só assistindo e não conseguindo pegar tudo. Mas ainda ficou tão longe de mim, sabe? Depois mesmo da segunda visão, tipo, eu não... São pequenos momentos que ainda ficaram comigo. Não é um... Eu não sei dizer com relação a isso. Eu tenho dúvida eu tô em dúvida se eu gostei ou não do filme. Mas o que eu posso registrar foi a diferença enorme entre ver ele no cinema e ver ele no vídeo. E não necessariamente a do cinema é melhor. É diferente, simplesmente. No cinema, os planos têm peso, assim. O filme é pesado, assim. O filme te esmaga, sabe? Os planos são muito longos e muito pesados. Enquanto no vídeo as coisas passam um pouco mais
como desenhos, assim. É muito mais ligeiro, assim. Mas tu viu primeiro no cinema? Eu vi primeiro no cinema. Então, de certa forma, tu já tinha certas coisas também tem isso, né? E eu acho que vendo no vídeo tem a coisa de tu perceber melhor, assim, o filme como um exercício quase, muitas vezes, assim, né? Formal, assim, não sei, no cinema é pouco menos distanciado, me parece. Pode ser também. Mas acho que uma coisa que também tem que se destacar é como visualmente ele é estilizado. E isso não me parece tão comum nos filmes que eu vi do Russell Sien, assim. Começa com um prólogo em preto e branco, um preto e branco super contrastado. E aí depois o filme colorido é muito saturado também, assim. Dá pra ver que ele tá fazendo alguma coisa ali que é meio estilizada mesmo, que não é muito o registro que ele fez nos outros filmes, assim, que é uma coisa um pouco mais natural, cotidiana, um pouco mais com o pé na terra, assim. Aí ele parece estar realmente querendo tratar de fantasia um pouco, assim, né? E aí mistura isso com essa paisagem que ele tenta retratar também, né? Assim, que é essa exuberância dessa região da China enquanto natureza, assim, né? E muitas vezes me dava a impressão de ser meio que um western chinês, assim, porque era uma relação entre paisagem e homem, assim, e aí tem esses caras que têm que ser escoltados de cavalo para fora da província, assim. Tem uns planos que são mesmo o oeste chinês, né? Mas com relação à coloração do filme, assim, tu achar ele bem estilizado, né? Na parte colorida e tal. Enfim, na relação com preto e branco, assim. Mas o Flores de Xangai é bastante, assim, também, tu não acha? De ter um outro... O filme tem um ritmo, sei lá, completamente próprio, assim, e uma coloração muito própria também. Tem, mas pra mim sempre flerta com o realismo, de alguma forma. E esse filme parece que se distancia um pouco disso, assim, a impressão que eu tive. Eu fiquei um pouco decepcionado com o filme, pra ser sincero, assim. Tu percebe que tem um encenador ali, que tem cenas interessantes da maneira como elas são abordadas, mas o filme entrega muito pouco como fábula, assim, né? Como narrativa, assim. É sobre essa personagem que decide não fazer. Só que o não fazer, o que significa pra ela ou o que significa pra gente, assim, é pouco que eu tiro disso, assim, né? Eu fiquei meio... Eu estranhei quando o filme terminou, assim. Pra mim o filme terminou porque ele botou uns tambores altos e aí o filme terminou, assim. Sim. Mas poderia ter mais meia hora de filme, assim. Sim. Também tem eu li uma breve entrevista do Hou Xiaoxian e ele fala que ele tinha um material de 20 páginas é um conto clássico da Idade Média. E eu dei uma olhada no conto. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem tipo uma vaga relação com as coisas e ele criou... E é uma coisa super meio fantasiosa, assim, com magias, muito mais forte do que um filme, assim. E ele fala que ele gravou muito, acho que o dobro do que ele costuma gravar nos outros filmes dele. E ele fez um trabalho de podando as coisas, de cortando cada vez mais. E também ele também menciona que ele não dirige os atores. Ele meio que só dá o texto pra eles e quer que eles deem presença pro filme. Ele fala alguma coisa assim, que eles no lugar, com a maquiagem, com a cena, eles próprios gerem presença a partir deles próprios, assim. E muito do texto, na verdade, é expositivo, né? Se tu for pensar, não são tanto diálogos, mas é um diálogo traficando informação passada, assim. Né? Traficando informação. Então, eu tenho, assim, essa confusão que a gente tem em relação à narrativa. É o que eu tava falando quando a gente saiu da sessão, assim, pra mim um pouco. Pra mim é meio que são as duas presenças, assim, a presença humana e a luta por um poder e essa presença constante da natureza em que o humano tá dentro, assim. E daí tem a ver um pouco isso do faroeste que tu falou, né? Do humano e a natureza, assim.
E daí não sei, essa coisa de fazer sempre referência ao passado, assim, tem a ver com isso também, né? De sempre um peso do passado retornando, assim, na vida das pessoas. E daí a trajetória dessa personagem que é a assassina ser um desvio disso, assim, ser uma tentativa de quebrar a circularidade das coisas, assim, não sei. A circularidade ou, sei lá, qualquer outra coisa automática, assim, né? De uma obediência, assim, é meio que uma revolta da personagem. Assim. Mas pra mim tem um pouco isso, assim, o filme fica entre um peso dessa luta pelo poder, dessa trama do poder, que tu vê nos rostos dos personagens, e ao mesmo tempo esse canto dos pássaros o tempo todo, ou o rio correndo o tempo todo, ou o vento nas folhas, assim, né? Essa gratuidade da existência, assim. De modo que, sei lá, da primeira vez que eu vi o filme eu também fiquei incomodado com, porra, não tô entendendo porra nenhuma, assim, ó, o vento batendo nessas cortinas, assim, tá, é lindíssimo, mas e aí? E agora quando eu revi, meio que isso esse desejo de entender a narrativa se esvaziou, assim, pra mim. Foi mais uma experiência com relação a esse universo, assim, não muito de tentar entender a trama, sei lá. O que junta um pouco essas duas coisas, acho, é o começo do filme. Porque é uma mistura de ato político com caminho da natureza. A monja manda ela matar o cara no cavalo como ela se fosse um pássaro voando. Sim, ou alguma coisa assim. Como se mata um pássaro no ar. Então tem uma espécie de estética ou de filosofia baseada na natureza, em como tu agir diante da vida ou da política, assim, talvez, né? Que eu acho que permeia o filme todo um pouco, assim, né? E eu acho que tem... Que é o que a monja ensina pra ela, provavelmente. Acho que o filme te sugere essa coisa, essa relação do homem e da natureza, e me parece que nesse filme sugere um pouco uma harmonia ali entre o ser humano e a natureza, assim. Até na cenografia, assim, né? Dentro nos interiores mesmo das locações, tu tem, sei lá, pinturas de natureza, assim, né? Ou a magia que o mago faz, o voodoo que ele faz é jogar um boneco na água. Esse boneco na água se transforma num rio correndo. Esse rio correndo se transforma numa fumaça que sobe por debaixo e ataca concubina. Não sei, isso é um desconhecimento da nossa parte de cultural, saber qual é a relação entre natureza e civilização que a China medieval tinha, assim, né? Como é que eles lidam com isso, sei lá, se tem um lance de confucionismo ou o que quer que seja, assim, né? Eu queria perguntar pra vocês mais do Hou Xiaoxian, assim. Esse é um filme que ele fez depois de muito tempo sem produzir nada. Eu vi, acho que o filme anterior dele, que é o Viagem do... Não, o Três Tempos é o anterior, né? Não, é o Viagem do Balão Vermelho. E, assim, eu fiquei bastante surpreso de ver esse filme tendo visto esse outro, assim. Tem uma coisa dos tempos longos e de uma paciência em contar a história, em ser mais uma situação em que vai se desenrolando aos poucos, mas, assim, não vi muita relação entre uma coisa e outra. O que vocês conseguem falar sobre quem que é o Vermelho? Eu não sei. Xiaoxian? Pro Balão, eu acho que os dois filmes são complicados, porque o Balão Vermelho é uma aproximação com o filme dos anos 50, é uma releitura do filme, que é o Balão Branco, não sei, é o Balão Vermelho. Acho que é vermelho. Acho que é o Menino e o Balão Vermelho, alguma coisa assim. E esse agora é o Hou Xiaoxian querendo fazer um wuxia, né? Então, não são dois Hou Xiaoxian puros, assim, sabe? Ele tá... E que é o que ele vem fazendo um pouco, porque o Café Lumière é uma homenagem ao Ozu também, né? Sim. Marcam muito os filmes dos anos 80 dele, que eu não vi, assim, mas que é onde os principais temas dele são abordados e tudo mais, assim. Eu não sei, cara... Eu consigo ver ainda uma unidade em como ele dirige as coisas, assim, pelos filmes, assim. Eu acho que cada filme tem sua particularidade, mas
esse registro mais insistente no plano sequência e o plano sequência meio que vagar pela cena e vagar de uma maneira muito particular, que acho que é o que ele faz, assim, de conseguir criar dinâmica no quadro com o movimento de câmera que tu faz e com como as pessoas entram e saem de cena. E profundidade, camadas, essas coisas. Eu acho que isso tá aí, assim, isso é... Mas essa movimentação de câmera nesse filme, às vezes, me parecia um pouco mais gratuita que no Flores de Xangai, por exemplo. Mas eu acho que Flores de Xangai é um exercício muito mais forte nesse sentido, assim, né? Sim. Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu vinha pra cá, em relação aos filmes anteriores, assim, também, só que eu desconsiderei A Viagem do Balão Vermelho. Mas é que o Flores de Xangai, o Millennium Mambo, Três Tempos, o Café Lumière e esse filme A Assassina... A personagem central é feminina, assim, né? E passou assim... Mas o Balão Vermelho é mais a Juliette Binoche mesmo, quase que a protagonista, assim. A Juliette Binoche e o filho dela, né? Mas, assim, uma coisa que às vezes eu acho que é interessante a gente fazer, e a gente às vezes fala desses filmes recentes, desses caras que a crítica adora, assim, e talvez esse não seja... Acho que... Esse não é o melhor filme dele, não. Né? Acho que a gente que viu mais... Acho que não, vocês que viram mais coisas. Mas não sei qual é também. Sim, mas por que... Mas então, se alguém assistiu esse filme e ouviu a gente falar, por que ver outros filmes desse cara, às vezes? Sabe? Cara. O que... Eu acho que ele é um encenador, assim, sabe? É pensar numa coisa fundamental do que é o cinema, assim. Não, e também não é assim, eu não acho que ver esse filme seja um desestimulante pra ver também os filmes dele, assim. Sim, eu sei, mas às vezes a pessoa cai de paraquedas nesse filme e não entende, não sabe? Sim, não. Às vezes... Não, o Russell Sen é um cineasta bem criativo, assim, ele consegue transitar em várias coisas, assim, acho que vale a pena desbravar, assim, a cinematografia, porque é interessante, é bem diverso, assim. Eu já sinto nesse filme a coisa do encenador, assim, né? Acho que os planos já são, sei lá... O André falou que talvez eles sejam mais gratuitos, eu não vi os outros filmes dele como comparação, mas eu acho que tu já vê certas coisas ali que são, sei lá, são fodas, assim, né? De filmagem, sei lá, não sei. A gente não falou muito agora dos planos do véu, né, que acontece. Eu acho uma coisa muito interessante de como tem alguns planos em que tem um véu em frente dos personagens, assim, e a câmera meio que se move ali em volta, tem o vento que bota esse véu na frente. E aí tu não sabe se é uma perspectiva subjetiva da Yang ou não, isso, assim, fica meio confuso. Eu acho que o legal é como ele funciona na cena também, né? Assim como ele aparece ali não é só pela beleza de ter um pano se movendo na frente da câmera, né? Ele tá ali em relação com essa coisa de uma conversa confessional, de ter uma personagem de fora que depois a gente vê que ela tá dentro da cena. Assim. Sim. Só um exemplo, assim, mas acho que... Mas era com relação a esses planos mesmo que eu dizia que às vezes parece gratuito o movimento, né? Não esse véu que... Não, né? Mas é porque comparando, por exemplo, com Flores de Xangai, ele movimenta em relação à movimentação de personagens, assim, também, né? Ou porque a cena é maior do que o que a câmera consegue pegar. E aí a câmera vai procurando os acontecimentos. Às vezes, nesse plano especificamente que tu tá comentando, às vezes parecia que ele movimentava de um lado pro outro, mas não... E daí eu não sei... eu não vejo muita funcionalidade, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se encontra no filme numa relação mais de ritmo, assim, né? De... Não sei, de... talvez... Sei lá, é bonito, cara. De relação com o espaço, assim, sem tu perceber muito a motivação, né? Assim. Sim. A gente poderia falar das cenas de luta também, eu acho. Não sei o que vocês acharam, assim, delas. Vocês têm alguma impressão específica? Eu acho que, particularmente... não sei, elas são bonitas em termos de coreografia, mas eu fico meio incomodado que algumas tem tipo umas trucagens no meio, assim. Não sei o
que vocês acham, assim? Tem um misticismo, assim. Logo no começo, a Yin Yang pula de uma viga pro chão como se fosse nada, assim. Né? Meio que já dá o tom, tipo... Ele é tipo... É o filme de gênero, o inacreditável que o filme faz funcionar, mas funciona quando ele precisa, assim. Eu não acho falso, assim. Não, mas isso eu gosto, assim. Tipo, o fato deles saírem voando, isso tem até a ver com o gênero também, né? E é bastante... Eles saem voando muito pouco. Eles fazem coisas mirabolantes. Comparar com bem contidas, assim. Pegam o tigre do dragão, em que eles caminham sobre bambus. Sim, né? Saem voando 50 metros, coisas assim. Não chega nisso, mas... mas não é nem isso que eu quero dizer. Eu acho que é mais a coisa do corte, mas que às vezes é um corte meio... Que tu vê ali que é... Falseia o golpe, né? Assim, mas porque eu acho que o tradicional da coreografia é tu mostrar performance justamente de uma coreografia, então tu não corta. Sim. Não, tu corta. É uma coisa meio basaniana, também, mas é uma coisa meio basaniana, assim, de que se tu mostra inteiro é mais impressionante, porque a coisa tá acontecendo, assim. Mas tem a hora certa de cortar, e eu lembro especificamente de uma cena que eles estão lutando no telhado que é uma elipse quase, assim. Que ali, sei lá, aquilo eu achei uma tosqueira em relação ao que poderia ser. Eu acho engraçado ao que eu já vi de gênero foda, assim, de coreografia. Eu acho que não é o forte do filme. Às vezes eu acho ela muito blasé, desviando das coisas, assim, um pouco demais, assim. Sim. Mas às vezes esse blasé é bom pra caralho, assim. Tipo, no começo, quando ela vai tentar matar o cara que tá com o filho, e ele larga o filho, pega uma espada e joga nela, ela só vira como se fosse nada com a faquinha dela e joga a espada pro canto, assim. Tipo, eu acho até... Tipo, já mostra, assim, ela... Já conta muito só nisso. Sim. Tipo, ela é sobrenatural na arte marcial. Acho que foi bom levantar essas cenas, assim, porque fala bastante da personagem, na verdade. O que ela tá fazendo nesses lugares, assim, né? É muito dúbio, assim. Ela tá lá pra matar essas pessoas, mas ao mesmo tempo ela tá lá pra ajudar essas pessoas a, sei lá, tomarem uma consciência da situação, assim, não sei. De passar um recado, assim, né? O Tian mesmo, ele tem alguns encontros de luta com ela, que ela mal tenta matar ele de fato, e ele fala, ela tá tentando me dar um recado, assim, ela tá tentando me avisar de que ela tá tentando me matar, assim, o que é estranho, né? Uma assassina não faz isso, a assassina vai lá e mata. E não sei, eu acho que tem toda uma relação com uma filosofia da natureza também, assim, do tipo, o gesto de matar ser um gesto meio artístico ao mesmo tempo. Pra mim é bem forte a cena em preto e branco no começo, porque ela mata do cavalo e aí tem uma árvore com folhas brancas, assim. Essa cena é foda. Quase como se o gesto é uma poesia, assim, né? O gesto de matar é uma poesia. Então o jeito que ela aborda as pessoas que ela vai matar também é poético de alguma maneira. Ela não fazer tem uma poesia também um pouco, assim. Esse plano em especial acho que diz bastante, assim, do filme, porque o que esse plano tá fazendo lá, assim, né? Ela degola o cara e depois que ele cai do cavalo tem esse plano que é um vento batendo numa árvore no fundo desfocada e uma árvore em primeiro plano mais estável, assim, né? Eu fiquei pirando nesse plano, assim, porque pra mim parece que o filme tá me falando alguma coisa ali e tendo pirado nesse plano, depois de já ter visto o filme, eu fiquei pensando que é um pouco isso, assim, de a vida passando, esse vento passando lá, mas ao mesmo tempo alguma coisa que permanece, assim, nessa outra árvore em que não bate vento, sei lá. Assim. E é foda porque o plano que vem logo em seguida é de uma criança brincando, né? E é a criança que é filha do cara que ela não vai matar depois, assim, que continua vivo, assim, né? Não sei. Eu não sei, pra mim é muita ignorância da minha parte, mas pra mim me lembra muito Haikai, que eu nem sei se é uma coisa chinesa, eu acho que é uma coisa japonesa, né? Mas assim, é juntar... Não tenho certeza, não. Juntar imagens diferentes de natureza e criar uma síntese com isso, assim. Então, tu matar um cara no cavalo, o cavalo caindo, e aí tu mostra uma cerejeira ou o que quer que seja, assim. E tipo, tem um espírito no meio disso, uma sensação meio bizarra, assim. Sim.
Enfim, é um filme meio críptico, acho que, pra finalizar assim, né? Críptico. Acho que pra finalizar, eu tenho bastante interesse em conhecer esses diretores asiáticos, assim, principalmente que as pessoas falam mais. Mas eu não acho que esse é um bom filme de entrada pra conhecer o Hou Xiaoxian. Eu acho que um bom filme dos que a gente viu de entrada seria o Três Tempos. Uhum. É um filme que... É mais recente. É mais recente. Não parece ser tanto o clássico Hou Xiaoxian, mas ao mesmo tempo é muito cativante, assim. Lembra um pouco o Wong Kar-wai em alguns momentos, assim. Mas tem toda a coisa da encenação muito cuidadosa, dos planos longos, assim. Eu lembro de umas cenas de ele jogando sinuca, que é umas coisas maravilhosas, assim, que é muito foda. Então eu sugeriria, caso a pessoa tá pensando em desistir do Hou Xiaoxian depois de ter visto esse filme, pelo menos tente ver o Três Tempos pra ver se... Então conversamos sobre o Hou Xiaoxian, sobre o Assassina, indicamos um filminho pra ver. Próximo programa, parece que finalmente o filme do James Gray está pra estrear nos cinemas próximos das nossas casas, então parece que vai ser o próximo filme do programa. Enquanto isso, ouçam outras coisas por aí, ouçam a gente. Obrigado por curtir no Facebook, por Twitter, sei lá, essas coisas, no YouTube. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Ela não passa nem perto da máscara dela. Mas é cortado. Sim, mas... Mas é que ela é tão foda que ela não precisa. É energia, é só com o olhar. É energia. Tipo, do Zodíaco, tu nunca viu. Elas deram um giro a 2 metros uma da outra, pararam, olharam uma pra outra e agora elas vão sair andando. Como se nada tivesse... Porra, é muito longo, né? É muito longo. Tem é no primeiro plano. Fagulhas. Fagulhas, assim, de um incenso, talvez, ou alguma coisa assim. O negócio fica voando, assim. Caralho. O que é isso? Aquele plano tem, sei lá, 10 minutos, aquele primeiro plano, assim, ele fica reenquadrando. E eles ficam bebendo vinho envelhecido. Sim, e jogando. Tinha uma tensão sexual entre o Seiya e a China. A China era do cabelo verde. A China era do cabelo verde. E aí, assim, havia um desejo e ao mesmo tempo um desafiava o outro, assim, dizendo, eu sou mais forte do que tu e tal. E aí, pelo que eu me lembro, acho que o Seiya vai lá e quebra a máscara dela, assim, meio que humilha ela quebrando a máscara dela. Será que a China é gaúcha? Chinoca? A Chinoca. Posso espiar o teu cadernão, André? Não espia. Mas já pensou? Eu começo a espiar, assim, aí eu vou falando as coisas antes do André, assim, eu pego e... Imagina se o cachorro come o teu caderno, André. Cara, não é importante. Não são poemas. Tem alguns até. Sério? Tu é um poeta também, André? Não. Além de tudo,